Menina, olhe pra frente, menina, todo cuidado, não queira dormir no ponto, segura o jogo, atenção. Menina, ela mete medo, menina, ela fecha a roda, menina, não tem saída, de cima de banda ou de lado. E aí? Tudo bem, galera? Olá. Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal Direto Pro. E hoje a gente vai falar sobre como começar o texto. Como é que Lembra a gente daquela começa? musiquinha? Lembra? Então, aí fica na mente, né? Tá, professora, mas como é que eu começo? Eu não sei, é muita coisa, a prova do Enem já é muito complicada, já tem muita questão, eu não sei por onde que eu começo e tal. Por onde você começa? Primeiro você vai pegar o tema. Vamos lá, fingir que a prova de redação tá acontecendo agora, você vai pegar, receber a folhinha com o tema, né? E aí não tem só o tema, tem os textos de apoio, não é não? Então a gente vai pegar a proposta de redação e vai ler primeiro os textos de apoio. Você vai ler e interpretar. O que você vai fazer? É bacana você já ir marcando as partes mais importantes, aquelas que trazem algum conhecimento diferente. Então vocês vão ter que ler e interpretar para tirar daí as informações mais importantes que vão complementar o tema que é apresentado, a temática já que é indicada. Por exemplo, aqui o aumento dos casos de ansiedade no Brasil. Então, a primeira coisa é ler o tema, ler os textos de apoio. Você identifica com a leitura dos textos de apoio em qual eixo que o tema se situa, não é não, Qual é a Mel? dimensão temática que a banca coloca como a principal, certo? Exato. Geralmente, os temas, eles são, de acordo com o manual de redação do Enem, os temas, eles são situados em 4 eixos: social, político, cultural e científico. Beleza? Então, o tema ele vai estar dentro de um desses 4 eixos. Esse tema que a gente propôs essa semana, que foi o aumento dos casos de ansiedade no Brasil, é um tema social. Vocês concordam? Eu concordo. Concorda? Eu também acho, é um tema social, não é? Então, se é um tema social, você vai buscar o quê? Vai buscar conhecimentos filosóficos, você pode trazer uma música, viu o vídeo da citação? Então, ó, pode pegar a citação de uma música Que fala sobre que esse fale tema. sobre esse tema. Ou então, hoje em dia a gente tá tudo na internet, muito rápido, a gente pode falar, por exemplo, logo no texto 1, já trazendo a questão da agilidade, eu ia falar agora um pouquinho, tem um cara que é muito bacana e ele é muito utilizado na filosofia, que é Bauman. Ele fala da liquidez das relações. Já então eu identifiquei 2 etapas. A primeira etapa é ler a proposta e compreender a proposta. Sim, não é isso? evidente. A segunda etapa é ler o texto de apoio, relacionar a proposta com o texto de apoio, porque tem relação, óbvio, Sim, não é? com certeza. E, além disso, trazer informações externas, né, da sua bagagem de conhecimento mesmo, para poder, a partir daí, iniciar a sua redação, para pensar no texto. né? Exato, você começa a Pensar no bolar, texto. né? Você começa a preparar. O que eu vou botar? Então, para começo de conversa, minha gente, vê só. É importante a gente fazer um plano de texto. A gente vai, ó, elenca lá, tipo assim, faz uns tracinhos. O que eu sei sobre esse assunto? O que eu posso falar? O que eu tenho de informação? O que eu sei? Quais argumentos que eu posso utilizar? Entende? Então você já começa a esboçar, a preparar umas ideias que você vai utilizar no seu texto, beleza? Então, leu, marcou as palavras principais, compreendeu bem o tema, tá na hora de começar a pensar na produção do seu texto. E aí, exatamente, é o roteiro. E como uma redação, ela é um gênero, a gente já viu isso em sala. Exato. A redação é um gênero, então ele tem ela tem uma forma mais ou menos fixa. Uma estrutura Exato. base para que você possa construir o texto a partir daquela estruturação base, não é rígida. Não. Exato. Por exemplo, só deixa eu falar um pouquinho sobre essa rigidez. Você pode fazer uma redação, é muito importante a gente pensar nisso, porque, tem gente que vai dizer, ó, a redação tem que ser 2 parágrafos de desenvolvimento, 1 de introdução, 1 de conclusão. E fixa, e é isso, e bom, e não, cara, não, meu amor, deixa eu te dizer uma coisa, viu? Você pode fazer uma redação arretada, bem boa, maravilhosa, digna de nota 1000, que a gente já conversou que você pode, né não? A gente já conversou que você pode tirar 1000 nessa redação, e você pode fazer isso em, por exemplo, 3 parágrafos. Um parágrafo de introdução, um parágrafo de desenvolvimento e 1 de conclusão, desde que você respeite lá as 5 competências que a gente já conversou, beleza? Zé, é importante também que vocês
entendam que cada parágrafo ele tem um objetivo específico. Exatamente. Não é? E é aí que você vai decidir se sua argumentação vai ter 1, 2 ou 3 parágrafos. Vai depender daquilo que você tem a dizer, se é uma informação conectada com a outra, não é? Então vamos falar um pouquinho sobre essa estruturação base da redação? Vamos sim. Posso começar com a introdução? Acho ótimo, né? Vamos lá, com a introdução. Vamos introduzir esse negócio? Vamos começar! Veja, a introdução pede inicialmente que você faça um apanhado sobre, uma contextualização sobre o assunto, sobre o tema, e depois, principalmente, você apresenta um recorte dessa temática. E o recorte a gente chama de tese. O que é a tese? Tese não é nada mais, nada menos que a sua opinião, gente. Ó, sabe o que eu costumo dizer? Só isso. Sabe o que eu costumo dizer? É o ponto de vista. É o seu ponto Exato, de vista. exatamente. É o seu ponto de vista diante do assunto. Por exemplo, o tema é aumento dos casos de ansiedade no Brasil. Como é que você vai descobrir qual é o seu ponto de vista sobre o assunto? Qual é o recorte que você dá a esta temática? Vê se tu concorda comigo, Mel. Não é pensar qual é o problema do tema, qual é o problema que está apresentado aqui pelo aumento dos casos de ansiedade, qual é o problema desse assunto. A partir, quando você pensa em qual é o problema daquele tema ali, você está puxando, você está extraindo a sua tese. A sua opinião? A sua opinião, porque quando te perguntam o que você acha do aumento dos casos de ansiedade no Brasil, se alguém te perguntar isso agora, você aí em casa, presta atenção. Presta atenção, meu filho. Ó. O que você acha sobre o aumento de casos de ansiedade no Brasil? O que você vai me responder? O que você me responde, Mel? O que você acha? Zé, eu acredito que a ansiedade é uma consequência de diversos fatores relacionados ao estresse que a gente vive hoje na nossa sociedade. Então começamos, ó. Primeiro passo, por que o tema é um problema? Beleza? Essa é a primeira pergunta. Daí você vai ter o quê? A sua opinião. Quando você responde isso, você tem a sua opinião, o seu ponto de vista sobre o assunto. E aí se você fala que pra você o aumento de casos de ansiedade no Brasil é um problema porque tem vários fatores aí causadores ao longo relacionados com o estresse, e aí é muito importante, e gente, é muito importante que vocês leiam os textos de apoio, porque, por exemplo, tudo isso vai estar dito aqui. Isso que a gente está falando de que é causado por estresse, por exemplo, no texto 1, no segundo parágrafo aqui, lá pela metade ele fala assim, ó, uma sociedade hiperconectada e competitiva que valoriza o profissional que se dedica exclusivamente e integralmente ao trabalho, contribui significativamente para a sensação de pressão e o aumento dos distúrbios de ansiedade. Então aí, ó, você tem causa, você quer falar de consequência, aí a gente já começa a pensar na argumentação. Beleza? Então é pegar esses pontos que você julga importante para argumentar e coloca lá no seu roteirinho, na sua proposta de redação, para depois você aprofundar a discussão e discorrer sobre aquele ponto. Exato. Então, temos aí a organização na introdução, o que é essencial? Contextualizar. Então, contextualiza e depois apresenta o seu ponto de vista. Gente, tem várias maneiras de fazer a introdução. Você pode começar com uma citação, você pode começar com uma definição, você pode começar com... Fique peixe que a gente vai falar sobre essas outras formas. O importante agora é que vocês tenham noção que na introdução é preciso contextualizar o tema e apresentar a sua ideia, o seu ponto de vista, beleza? Temos aí então introdução. Na argumentação, que é no parágrafo de desenvolvimento que acontece a argumentação, porque é um texto dissertativo argumentativo, você pontua as questões que você acredita que são relevantes para argumentar. Certo? Você pode argumentar, por exemplo, com um joguinho de causa e consequência, não é não? Você pode pensar na causa daquele problema, as consequências daquele problema e diversificar isso em parágrafos diferentes, por exemplo. Então, tudo isso deve ser elencado, ou seja, eu vou elencar primeiro as causas, então coloca lá para discorrer, né, mais à frente. Eu vou elencar agora as consequências, então coloca lá os pontos para discorrer posteriormente.
Então a questão é elencar e aprofundar. Nunca jogar uma ideia e não aprofundar dentro dos limites do texto. É bacana, gente, que aqui nessa parte de desenvolvimento, vocês aproveitem os dados, as informações que existem no texto de apoio. Por exemplo, no texto de apoio 3, vai dizer que a questão, resumidamente, vai dizer que a questão da ansiedade, ela ataca muito mais as mulheres. Por quê? Porque as mulheres sofrem mais com ansiedade por conta da gravidez, a menopausa, o ciclo menstrual, o próprio ciclo menstrual. Então, veja, você tem informação dizendo que as mulheres são as que mais sofrem com ansiedade. Então, para fechar esse parágrafo, desenvolvimento, nós temos que pensar que há 2 etapas dentro deste parágrafo, que é, o primeiro, você tem que argumentar, e a segunda etapa é embasar. Então, parágrafo de desenvolvimento é para argumentar e embasar. E nós temos o terceiro parágrafo, Zé. E o terceiro parágrafo, qual é o objetivo dele? Proposta de intervenção. O objetivo dele é que você resolva o problema que foi abordado, que foi apresentado pelo tema. Porque já é um problema. Se você não vai resolver o problema, então não qual a discussão de reflexão? Qual é a finalidade de discutir? Exato. Você precisa apresentar. Eles querem lá, ó, na banca do Enem, eles querem que você dê uma respostinha, meu amor, ó, mamão com açúcar. Eles querem que você resolva o problema deles, entendeu? Então você tem que pensar, conclusão é pra resolver o problema. E quando a gente fala em resolução de problema, a gente tem umas perguntinhas chaves. Umas perguntinhas chaves. O quê? O quê? Quem? Como? O quê? Quem? Como? Pra quê, doida? Principalmente pra quê, mulher? Então, presta atenção, viu? Presta atenção. Ó, então, responderemos as seguintes perguntas. O que é preciso ser feito para resolver esse problema? Quem vai fazer? Quem que vai tomar essa atitude? São as escolas que precisam melhorar, as autoridades, ONGs, a família. Quem que vai resolver esse problema? Quem? Como isso pode ser, não é deve ser feito, pode ser feito porque existem diversas possibilidades. Exato. De se então, fazer como que isso vai ser resolvido? O que esse quem vai fazer para resolver o problema, entende? Tem que especificar, minha gente, o Enem quer que você deixe isso bem claro, especifique. Então, para resolver a questão dos maus-tratos, para resolver o problema dos maus-tratos contra os animais no Brasil, é importante que as famílias se conscientizem e não abandonem filhotes nas ruas, ou então que castrem seus animais. Vejam, são possibilidades que elas serão retiradas, elas serão organizadas a partir da sua argumentação. Para quê? Se na sua argumentação você coloca que as famílias compram animais, os pais geralmente compram animais para dar para os filhos, e depois de um tempo os filhos não querem e eles simplesmente colocam na rua. Vê só, isso não é um problema, está relacionado com um tema, eu consigo argumentar e eu posso lá no final resolver o problema. Eu vou dizer, ó, as famílias não podem adotar de forma irresponsável, entende? Então a gente vai responder as perguntas: o que, quem, como e principalmente para quê? Para que a finalidade, minha gente? Para quê? Então, para fechar, a gente entendeu, não é, que no início, assim que a gente recebe a proposta, a gente olha o tema, entende a proposta. Depois vai ler os textos de apoio. Depois traz toda essa discussão para a estrutura base do gênero redação. Exatamente. Não é? A gente viu que cada parágrafo, ele cumpre com um objetivo, não é, Zé? Mas aí assim, né, Mel? A gente tem, então, introdução, desenvolvimento, que é a argumentação, a proposta de intervenção e acabou o texto, né, não? Não. Como assim não? Por que não acabou o texto? Esse é só o primeiro passo para iniciar a redação. Isso é a introdução da introdução, Zé. É o quê, menina? A redação começa com o título. É o quê? Como assim? Depende. Começa com o título. Depende, mulher. Começa com o título. Depende. Na próxima vocês saberão. Menina, felicidade é cheia de ano, é cheia de eno, é cheia de hino, é cheia de ônus. Menina, felicidade é cheia de ano, é cheia de eno, é cheia de hino, é cheia de ônus. Menina, felicidade é cheia de